Pronto, aí tem também a questão do trabalho temporário, como eu falei, né? Ele é um serviço prestado por uma pessoa física a uma determinada empresa para poder atender a necessidade transitória de uma substituição de pessoas, né? Então, normalmente isso acontece no período de Páscoa, né? Período de festas de final de ano, tá certo? É o emprego questão do temporário, tá bom? E tem também o trabalho autônomo. O trabalho autônomo é um tipo de trabalho onde uma pessoa trabalha por conta própria, geralmente na prestação de serviços, em que ele é um profissional especializado. E aí, contudo, o trabalho autônomo ele é regulamentado e precisa também ser registrado nos órgãos competentes. E uma boa alternativa para muitos, né, é o MEI, que é o microempreendedor individual, que vai permitir a legalização do trabalho e o reconhecimento simplificado dos tributos, tá certo? E aí a gente sabe, né, que nas novas configurações de trabalho tem muitos vínculos, né, na questão desses entregadores, de motoristas de aplicativo, né? Então, ainda há muitas discussões quanto à questão do vínculo de trabalho que são estabelecidos entre os entregadores e motoristas também de aplicativo. E aí acaba gerando uma certa precarização, né? E também ônus aos trabalhadores quanto a algumas situações como tipo acidente de trabalho, né? Então, assim, se eles não tiverem uma segurança, não estiver contribuindo, né? Por exemplo, com a Previdência, então, se de repente acontecer algum acidente de trabalho, eles não têm como requerer nenhum direito, né? Porque eles não estão ali contribuindo, tá certo? Então, os entregadores, eles são considerados o quê? Eles são considerados independentes, pois podem se cadastrar em vários tipos de plataforma, então eles fazem os horários deles, né? E aí, e daí eles conseguem definir a própria carga horária deles, a jornada de trabalho, né? Então eu trouxe aqui para vocês um pouquinho hoje, na verdade, do que é o programa Assessores de Trabalho, né? As formas de trabalho, que aí eu trouxe a questão do trabalho escravo, do trabalho voluntário, do trabalho infantil, tem também a questão do jovem aprendiz, né? O trabalho formal, que é o trabalho de carteira assinada, que eu acredito que muitos de vocês já conhecem. O trabalho também informal, né? Tem também o trabalho temporário, né? Como eu falei, que ele tem um tempo para começar, um tempo para se terminar, tá certo? Tem também o trabalho autônomo, né? Onde a pessoa pode estar trabalhando por conta própria, né? Também. Lembrando, gente, como eu estava falando logo no início, né? A diferença da questão de emprego e trabalho, né? Trazendo mais uma vez que no emprego você tem a questão do seu horário a cumprir, né? Você tem ali uma jornada de trabalho, né? Você tem um horário a cumprir e tem um salário definido no fim do mês. Já a questão do trabalho, não. A questão do trabalho ele já é um pouco diferente, né? Então, quanto mais você produz, mais você recebe, né? Você quem faz o seu horário, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, trabalham, questão do autônomo. Muitas das vezes trabalha de segunda a sexta, né? Então, provavelmente aquele que trabalha de segunda a sexta vai receber, né, um pouco mais do que aquele que trabalha 3 vezes na semana, por exemplo, né? Ou 2 vezes na semana, tá certo? Eu não sei se muitos de vocês já sabem, mas agora a carteira de trabalho, ela agora é uma carteira, não é mais aquela carteira de papel, tá certo? Ela agora é uma carteira digital, tá certo? E aí muitas empresas já estão solicitando essa carteira profissional digital, tá bom? Então, se vocês ainda não têm essa digital, vocês podem estar tendo essa carteira profissional digital, e porque agora as anotações, elas agora estão sendo feitas eletronicamente pelas empresas através do e-social, que são disponibilizados através do aplicativo da carteira de trabalho digital. E aí depois eu vou estar encaminhando para vocês todo esse material aqui, tá certo? Para que vocês possam estar acompanhando com calma. E aí, caso vocês já tenham a de papel de vocês podem também estar baixando essa digital, porque tudo que tem lá de papel automaticamente é migrado para a digital, tá certo? E se vocês ainda não têm a carteira de trabalho de vocês podem estar baixando o aplicativo, tá bom? E fazendo a carteira profissional de vocês.
Outra coisa é o canal de divulgações, tá? Aqui tem alguns canais de divulgação, onde para a questão do jovem aprendiz mesmo, você pode fazer o seu cadastro e ficar acompanhando, né? Através do CIEE, Pernambuco, tem Escola Dom Bosco, tem a Expo. Na questão de concursos, por exemplo, você pode ir lá pesquisar no PCI Concursos, tem também na UPNet, né? Tem algumas redes sociais também, para que você possa também seguir alguns perfis de divulgação, né? E aí eu vou encaminhar para vocês todo esse material para que vocês possam estar lendo com calma, observando aí com calma, tá certo? Eu sei que o tempo ele é um pouquinho corrido, mas a gente consegue dar o conteúdo direitinho, tá? Amanhã a gente vai trazer a questão do empreendedorismo, marketing pessoal e profissional, tá certo? Para que vocês possam estar conhecendo um pouco. Vocês têm alguma dúvida, ficaram com alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Caso vocês queiram, digita lá no chat, por favor, porque fica melhor para a gente se comunicar, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês. Pessoal, alguma dúvida? Vocês podem estar perguntando, tá? Pronto, até agora vocês, né, não falaram nada. Pronto. Então, gente, a gente fica por aqui, tá certo? Hoje foi mais assim, pra gente conhecer um pouquinho do programa, saber, né, que existe a questão do NIS, tá certo? Tem o NIS. E aí a importância de você ter um número do NIS para que você possa estar participando dos programas do governo, né? Tá certo? Do governo federal, tá bom? Então é muito importante, porque assim, vocês podem não conseguir participar de um programa, mas vocês podem estar participando de algum outro. Vai depender também, porque cada programa a gente sabe que tem a sua regra, tá certo? Mas aí é muito importante vocês terem a numeração do NIS, tá bom? Bom, a gente fica por aqui hoje, mas amanhã a gente vai trazer a questão do empreendedorismo, marketing pessoal e profissional, tá certo? Que hoje foi mais a questão da pincelada mesmo, do que é o programa, um pouquinho do NIS, né? De alguns programas e benefícios que vocês podem estar fazendo parte, né? E também a questão de alguns tipos de trabalho e a diferença um pouquinho do que é trabalho e emprego, né? E amanhã a gente aprofunda mais, porque aí a gente vai estar falando, vamos entrar na questão do empreendedorismo, marketing pessoal e profissional, tá certo? Tchau, tchau, gente. Foi ótimo hoje, viu? Olá, pessoal. Boa tarde.
Bom, hoje vamos dar início, tá certo, à semana de preparação, né, para o mundo do trabalho, tá certo? Onde nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a apresentação do programa Assessores de Trabalho, os tipos de trabalho e as formas de inserção, tá certo? Bom, eu me chamo Rita, tá bom? E aí nós vamos dar início ao nosso primeiro dia de oficina, tá? Mas antes de mais nada, eu quero informar que o programa, essa oficina, ela está sendo gravada para o uso do assessor de trabalho, tá certo? Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho da apresentação do programa para vocês. E aqui só um acordo coletivo mesmo, manter os áudios de microfone desligado enquanto houver outro participante falando. E todos devem tirar também suas fotos, caso vocês queiram deixar como registro, tá bom? E caso tenha alguma atividade que seja colocada, vocês também podem estar fazendo essas atividades. Bom, o que é o Programa Assessores de Trabalho? O Programa Assessores de Trabalho ele é um programa nacional de promoção ao mundo do trabalho. É uma iniciativa da política pública, né, de assistência social, que é destinada à promoção dos usuários que têm a faixa etária aí de 14 a 59 anos de idade, tá certo? Para a inserção ao mundo do trabalho, né? A efetivação do programa ocorre por meio de mobilização, encaminhamentos, acompanhamento de famílias usuárias da assistência, né? E além também de fomentar as suas potencialidades e habilidades através de encaminhamentos para oportunidades de trabalho, busca também para ofertas de cursos, estágios, preparação de oficinas, palestras e dinâmicas relacionadas à qualificação profissional e aí na perspectiva de fortalecer a categoria trabalho enquanto direito social, tá? Outra coisa também, pessoal, quem está participando, por gentileza, coloca lá no chat a presença de vocês, por favor, para poder deixar registrado, tá bom? Aí é só colocar no chat a presença de vocês, tá certo? Aí eu tô vendo que tem duas pessoas participando, uma é Paula e a outra tá como Giovana Lima. E eu gostaria de colocar essa presença de vocês lá, tá bom? Pronto, vamos dar aqui continuidade, tá? Vou dar só uma acelerada um pouquinho por conta da questão do horário, tá bom? Pronto. O que é o cadastro único, né? E o que é o NIS? O cadastro único, ele é justamente um registro, né? Ele é uma plataforma, na verdade, do governo federal, onde o governo ele consegue identificar as famílias, né, de baixa renda, tá certo? E aí ele é justamente, ele nada mais, ele é justamente o quê? É um registro que é um cadastro único, é um registro que permite o governo de saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. E aí quando você se inscreve e atualiza seus dados no cadastro único, você pode tentar, inclusive, participar de vários programas sociais, porque é um leque de benefícios, né? E aí cada programa, sabemos que tem a sua exigência, uma diferente da outra. E quem é que pode estar participando? Famílias que têm uma renda de meio salário mínimo por pessoa ou até 3 salários mínimos de renda mensal total, tá certo? E aí a gente sabe que um dos benefícios que tem é justamente o Bolsa Família, né? O programa Bolsa Família, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, tá certo? Que é o programa Bolsa Família. Tem também o programa de tarifa social de energia elétrica, onde vocês conseguem desconto, né, na energia elétrica de vocês, tá certo? Mas aí é preciso ter o número do NIS. Esse número do NIS ele é gerado justamente quando você faz lá o seu cadastro, né, no cadastro único, e é gerado esse número do NIS, tá certo? Com esse número do NIS você consegue estar participando de alguns programas do governo federal, tá certo? O outro programa também tem a isenção em taxas de concursos públicos, tá certo? Onde a gente sabe que tem alguns concursos públicos que, na verdade, os concursos públicos são pagos, né? Mas aí com o número do NIS você consegue a isenção, tá certo? Outra coisa também, tem o programa ID Jovem, tá? Tem o ID Jovem, que é justamente para jovens de 14, normalmente é de 14 a 29 anos de idade, que o ID Jovem você consegue alguns descontos, tá certo? Em shows, teatros, cinemas, né?
E também tem a questão de conseguir viajar para fora do estado de Pernambuco, né? Que aí no caso seria de ônibus, tá? Tem a carteira do idoso também, que são para idosos a partir de 60 anos, que é a carteira do idoso para interestadual, né? Que ele consegue também viajar para fora do estado de Pernambuco, mas também tem suas regrinhas. Tem também o programa Minha Casa Minha Vida, benefício e prestação continuada, que é o BPC, que são para idosos a partir de 65 anos, que nunca contribuíram com a Previdência, e também pessoas com deficiência, tá certo? Bom, não estou conseguindo ouvir o áudio de vocês, então se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês digitem lá no chat, tá certo? Que aí eu vou respondendo, tá bom? Outra coisa que a gente vai dar seguimento aqui. Aí eu pergunto, o que é trabalho, né? Você já trabalhou, né? E aí na abordagem filosófica, trabalho, ele é justamente um conjunto de atividades que são realizadas, é o esforço feito por indivíduos, onde tem o objetivo de atingir uma meta. Então, trabalho também pode ser abordado de diversas maneiras, tá certo? E o trabalho também ele possibilita ao homem a concretizar os seus sonhos, a também atingir suas metas e seus objetivos de vida, além também de ser uma forma de expressão. Então, trabalho, né, é o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre também as suas ações, suas iniciativas e possa desenvolver também as suas habilidades, tá certo? Alguma dúvida até o momento? Se tiver, vocês podem digitar lá no chat que eu respondo, tá bom? Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês podem estar lá perguntando no meu privado também, que depois eu respondo, tá certo? Porque realmente eu não estou conseguindo ouvir o áudio de vocês, tá certo? E eu já fiz outros testes aqui, estava funcionando com outras pessoas, mas o de vocês eu não estou conseguindo ouvir. Pronto. Aqui eu trago um pouquinho da diferença do que é emprego e do que é trabalho, tá certo? Então, assim, emprego é justamente quando há uma prestação de serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante um salário. E um exemplo disso é quando você tem um horário a cumprir e o seu salário também ele é definido no final do mês. Então, independente do trabalho que você esteja fazendo, você tem um horário a cumprir, você vai ter que vir naquele horário, né? Você tem um horário para chegar, um horário para largar. E no final do mês, você tem um valor X para você estar recebendo. Isso aí é emprego, tá? Trabalho é diferente. Trabalho é justamente uma prestação de serviço de forma esporádica e que não depende de um salário fixo mensal pago pelo contratante. É aquele trabalho autônomo, né? Que muitos de vocês eu acredito que conheçam, tá certo? Que é justamente o trabalho autônomo. Então, ele não vai depender, ele vai depender, na verdade, do próprio esforço dele, né? Porque quanto mais você trabalha, mais você recebe. Quanto menos você trabalha, menos você recebe, né? Então, se você trabalhar mais, a tendência é você ganhar mais. Então, você que vai fazer o seu horário. O trabalhador autônomo, ele é que faz o horário dele, né? E aí, dependendo do que ele for produzindo, é que ele vai estar recebendo, tá certo? Aqui eu trago para vocês alguns tipos de trabalho, tá certo? Que faz parte da questão do mundo do trabalho, do universo, né? A relação de trabalho, ela muda também de acordo, né, com a própria forma de registro, tá? Então, aqui eu trago o trabalho escravo, que ele é um trabalho onde uma pessoa ela é forçada a trabalhar em condições de escravidão, onde ela não tem seus direitos assegurados, elas também não têm, assim, um limite de jornada de trabalho, não tem essa questão de dia de descanso, a remuneração, eles não têm uma remuneração digna, não tem segurança nem proteção de trabalho, entre outros, tá? O trabalho voluntário, o próprio nome já está dizendo, ele é voluntário, tá? Então, você vai estar prestando o seu serviço de forma voluntária, tá certo? Onde você não vai estar recebendo nada por aquilo. Então, o trabalho voluntário é aquele em que uma pessoa escolhe livremente oferecer o seu trabalho em tempo parcial ou integral a uma pessoa, até mesmo a alguma instituição, a uma igreja, a uma causa social. Ou seja, vamos dizer que você trabalha com cabelo, né? Você é cabeleireira ou cabeleireiro
E aí você vai estar prestando o seu serviço, né, de cabelo em alguma instituição ou até alguma pessoa voluntariamente. Então você vai prestar o seu serviço, porém você